Olá, meus amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Mais uma vez, bem-vindos agora para mais um vídeo da série História da Igreja. Antes, eu não poderia esquecer de fazer aquele lembrete tradicional. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações quando os vídeos forem disponibilizados e também assista às outras séries. Além da série sobre a história da igreja, temos a série que trata de evidências que respaldam a Bíblia, a série que trata de livros que eu recomendo, a série que está tratando de 100 orações registradas na Bíblia, e eu não poderia deixar de citar as nossas transmissões semanais da lição que será estudada no domingo seguinte. Lição extraída da revista editada pela CPAD e usada pela imensa maioria das Assembleias de Deus e também por igrejas de outras denominações e igrejas independentes. Tem também os shorts, são aqueles vídeos de 1 minuto em que eu respondo perguntas que me são feitas. Portanto, somemos todos neste grande time em que juntos partilhamos a nossa fé em Cristo e também partilhamos o nosso aprendizado para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos estar cobrindo a história da igreja a partir do ano 339 até o ano 376. Estamos indo por partes, de maneira paulatina, para que possamos pincelar aqueles pontos principais desses períodos que estamos selecionando em nosso estudo sobre a história da igreja. E você pode, se quiser ter acesso aos vídeos anteriores, basta ir à nossa playlist, onde estão os vídeos que tratam da história da igreja, e você terá acesso aos vídeos anteriores. Hoje, como já disse, estaremos falando do ano 339 a.C., aliás, ano 339 depois de Cristo, corrigindo, até o ano 376 depois de Cristo, com essas pinceladas gerais dos pontos mais relevantes do período. Não que haja outros. A história é intensa, a história é viva, a história da igreja é orgânica, e você tem aí obras fabulosas, e eu recomendo que você possa tê-las, estudá-las e fazer delas ferramenta para você ter uma visão da igreja ao longo dos séculos, até chegar aos dias da igreja contemporânea. Bem, ditas estas palavras preliminares, feitas essas considerações, vejamos aqui no ano de 1339, onde estamos começando mais um período desta série, destes vídeos sobre a história da igreja. Ano 339, o grande impacto foi a perseguição severa contra os cristãos na Pérsia. Pérsia, para aqueles que eventualmente não saibam, ou aqueles que eventualmente também possam até lembrar-se, mas é normal que nós nos esqueçamos, Pérsia
é o atual Irã. Pérsia é a mesma região onde se estabeleceu o segundo império, logo a seguir ao Império Babilônico. Não estamos falando das civilizações antigas, estamos falando das civilizações que começam o seu apogeu com o Império Babilônico, que é a cabeça da estátua, e logo a seguir vem o Império Medo-Persa. Então, Pérsia é a região onde esse império se estabeleceu e que é o atual Irã. Nesse período, na região da Pérsia, no ano de número 339 depois de Cristo, tivemos uma intensa perseguição contra os cristãos que viviam na Pérsia. Lembrando que já em 339 temos a igreja praticamente reconhecida pelo Estado, e é o período que ocorre o que chamamos na linguagem acadêmica de constantinização da igreja. A igreja passa a ter o suporte do Estado. Nós tivemos o Édito de Tolerância, já mencionamos esse édito, foi publicado no ano 313, é o Édito de Milão, e a igreja passa a desfrutar dessa liberdade. Ainda assim, ela enfrenta situações pontuais, e uma dessas situações pontuais é a do ano 339, com essa perseguição severa contra os cristãos que viviam na Pérsia. De 339, pulamos para o ano 346 depois de Cristo. Em 346 nós temos o registro da morte de Pacômio ou São Pacômio. Ele é o pai do monasticismo no Oriente e também o fundador do mosteiro em Tabenise, no Egito. Aquele conceito que começou com Antão, lá atrás. Antão foi um eremita. Ele entendeu que deveria separar-se do mundo, isolar-se do mundo para viver uma vida de piedade, e é desse conceito que surgem os mosteiros. Já tratamos disso nas séries anteriores. Os mosteiros surgem com essa ideia de você isolar-se para viver uma vida de contemplação, viver uma vida de piedade, viver uma vida, digamos, integralmente dedicada à adoração a Deus. E aí entra aquele outro ponto que nós nos esquecemos. O pecado não é simplesmente de origem externa, ele é residente. A nossa natureza é pecaminosa, então para onde quer que nós possamos seguir, a nossa natureza pecaminosa nos acompanha. Os mosteiros não resolvem o problema da piedade. No entanto, esse personagem, Pacômio, São Pacômio, foi o pai do monasticismo no Oriente e o fundador do mosteiro de Tabenise, no Egito. Isso no ano 340, isso nesse período aqui, e no ano 346 nós temos o registro da morte de Pacômio, ano 346. Daí pulamos para o ano 350, e convém ressaltar que é nesse período que também se dá o embate entre o arianismo, que foi difundido e teve a sua gênese com Ário. É nesse período que se dá o embate entre o arianismo e a tese defendida
por Atanásio, que foi a tese prevalecente na Igreja Ocidental. Mas no ano 350, a maioria das igrejas do Oriente ou das igrejas orientais, a maioria se tornou ariana. A maioria seguiu os conceitos defendidos por Ário. Isso nós temos como registro o ano 350, onde esse protagonismo se torna intenso nas igrejas, o protagonismo do arianismo se torna intenso nas igrejas orientais, e também o arianismo nesse período começa a expandir-se entre os godos, ano 350 depois de Cristo. Do ano 350, nós pulamos para o ano 361. Nós temos aqui o período em que governa Juliano, imperador do Império Romano, por óbvio, e ele é chamado de Juliano o Apóstata, porque ele era um imperador pagão, embora a igreja já desfrutasse de liberdade e de prestígio no Estado romano. Ainda assim, temos esse imperador Juliano, um imperador pagão, e esse imperador pagão tenta, sem sucesso, ele se esforça, ele se impõe com a sua autoridade, por assim dizer, no sentido de restaurar o paganismo no Império Romano, mas ele não consegue ser bem sucedido nas suas intenções, dadas as bases em que o cristianismo já estava assentado, inclusive com essa aliança entre a igreja cristã e o Estado romano. Então, o imperador Juliano não foi bem sucedido em sua tentativa. De 361, pulamos para o ano 364, e aqui nós encontramos o bispo de Cesareia, no ano 364, opondo-se com bastante firmeza, opondo-se aos ensinos de Ário, ou aos ensinos do arianismo. Esse bispo chamava-se Basil, e ele se opõe firmemente contra os ensinos de Ário, e essa questão vai se desenrolar até que, num dos concílios futuros, vamos tratar dele depois, a igreja decide seguir a tese de Atanásio, e aí então nós temos a questão da cristologia, envolvendo a natureza divina, a natureza humana de Cristo, já bem definidas em termos de um credo. Temos também a doutrina da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, bem definida, mas vamos tratar disso no vídeo posterior. E no ano 367, e daí para frente, com mais algum período de tempo, nós temos aquilo que chamamos de não é bem uma formação do cânon no sentido de uma decisão formal, mas é aí que começa a confirmação, digamos, formal de algo que já era praticado pela igreja. É quando os livros do Novo Testamento,
porque já se reconhecia a Bíblia hebraica. A Bíblia hebraica foi usada por Cristo, foi usada pelos apóstolos, foi usada pelos primeiros cristãos primitivos, né? Primeiros cristãos da igreja cristã, da igreja primeva. Convém inclusive mencionar, e eu menciono porque isso é um reforço para o nosso aprendizado, que do Novo Testamento só um livro não contém citações do Antigo Testamento, que é o livro de Filemon. Os outros 26 livros do Novo Testamento fazem abundantes citações do Antigo Testamento. Então, a partir de 367, o cânon do Novo Testamento é reconhecido, é confirmado. Atanásio, por exemplo, ele reconhece o Novo Testamento como autoritativo, como inspirado. Ele era bispo em Alexandria, no Oriente, e foi no Oriente que essa decisão também foi reconhecida, bem como no Concílio de Cartago, em se tratando do mundo ocidental. Então, ambas as igrejas, digamos assim, porque aqui ainda não havia ocorrido o cisma, mas tanto a igreja do Oriente quanto a igreja do Ocidente reconheceram o Novo Testamento como inspirado, como autoritativo. Simplesmente não houve, digamos, alguma discussão para dizer esse aqui é aquele outro não. Simplesmente a igreja reconhece o que a igreja já reconhecia desde quando começaram a circular os evangelhos, desde quando começaram a circular as cartas. As igrejas recebiam tanto os evangelhos quanto as cartas como livros inspirados e livros com caráter autoritativo. Então, tanto no Oriente quanto no Ocidente, há apenas o reconhecimento. Apenas se reconhece. Há uma lenda que os concílios definiram. Não, concílios não definiram nada. Concílios simplesmente reconheceram um fato que já era uma prática comum na vida da igreja. E por último, neste vídeo desta série, nós temos aqui o ano 376 depois de Cristo. E é nesse ano que começa as invasões dos godos, as invasões bárbaras no âmbito ou dentro das fronteiras do Império Romano. O Império Romano já está em declínio e os bárbaros e os godos se aproveitam desse declínio para praticar essas invasões no âmbito das fronteiras do Império Romano, e nós veremos no decorrer da história quais foram as consequências dessas invasões, em que elas resultaram. Portanto, no vídeo de hoje, rapidamente nós cobrimos desde o ano 339 depois de Cristo até o ano 376 depois de Cristo, dando, claro, as principais pinceladas, trazendo à tona os fatos mais relevantes desse período. Continue conosco, porque temos aí ainda dezenas de vídeos sobre a história da igreja pela frente, e certamente isso vai contribuir muito para o nosso aprendizado, porque eu mesmo continuo a aprender. E lembre-se, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E um detalhe importante: curta, comente, também compartilhe no seu canal, nos grupos de WhatsApp, e com isso o nosso canal vai tendo mais tráfego e também
o nosso conteúdo vai alcançando outras pessoas. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.